Todos, vamos começar aí mais uma aula de sinais e sistemas. Na aula de hoje, a gente vai fazer um estudo bastante aprofundado de sistemas de primeira ordem. Então, para recapitular, pessoal, o que a gente fez desde o início do semestre até agora. Então, nós vimos toda uma teoria de sinais e de sistemas contínuos, sinais e sistemas analógicos. E aí a gente aprendeu várias representações. Trabalhei com vocês a representação por resposta ao impulso e implementação da integral de convolução. Também revisei com vocês bem rapidamente que isso tudo é só um caminho alternativo de resolver uma equação diferencial ordinária. Tem a representação da equação diferencial ordinária para os sistemas lineares e invariantes no tempo. Depois nós fomos para a representação mais geral, que era a função de transferência. Era a aplicação da transformada de Laplace para representar esses sistemas. Com isso, aí a gente parou e foi para a primeira avaliação. Depois da primeira avaliação, pessoal, nosso foco se voltou bastante para a análise no domínio da frequência, a aplicação da transformada de Fourier. Então tinha toda uma relação entre a transformada de Laplace e a transformada de Fourier, que a gente pode explorar na maior parte do tempo. Questão de como funciona, como a gente pode representar de maneira útil a resposta em frequência, que é uma quantidade complexa. A gente viu lá a distinção entre magnitude, fase, 3 formas alternativas de representar a fase, o atraso de fase e o atraso de grupo. Então a gente trabalhou todas essas representações. E nas últimas 2 aulas, a gente viu uma aplicação de tudo isso, que é na síntese de filtros analógicos, que deixa já um gancho para a aplicação no projeto de filtros que vocês vão ter no próximo semestre com o professor André, na disciplina de amplificadores. Agora, pessoal, nós vamos voltar para uma ideia mais de aplicação de todos os conhecimentos que foram acumulados até então. Nós vamos, nessa aula e na próxima aula, analisar 2 tipos de sistemas bastante simples. Então percebam que a gente está cada vez mais fechando as definições. Primeiro, o sistema é analógico, é algo no tempo contínuo. Aí eu apresentei para vocês, existem essas propriedades aqui, linearidade, invariância no tempo, causalidade, estabilidade e memória. Essas 5 propriedades. Linearidade e invariância no tempo a gente sempre assume que existem, porque a nossa teoria só trabalha com esses 2 casos. Então os sistemas são todos lineares e invariantes no tempo. Aí a gente viu, também discutiu várias vezes que era importante que eles fossem causais, porque quando o sistema é um circuito analógico, as tensões e correntes variam com o tempo. E obviamente que um circuito analógico real, as tensões e correntes só não dependem de nada no infinito, depende de coisas só no presente ou no passado, mas nada no infinito. Então a causalidade é uma restrição física nesse caso, os sistemas precisam ser causais. Nós também vimos a questão da aplicabilidade da ideia de estabilidade. Se o sistema é estável, ele possui resposta em frequência definida. Isso quase sempre é muito desejável. Por quê? Todos esses filtros, essa síntese de filtros que a gente abordou nessas últimas 2 aulas, esses sistemas eles são definidos, eles são completamente caracterizados pela sua resposta em frequência. A gente está construindo um sistema a partir da resposta em frequência. Então, obviamente que esses filtros todos têm que ser estáveis. Então, percebam, conforme o semestre foi avançando, a gente foi cada vez mais apertando. Falou, tem que ser linear, tem que ser invariante no tempo, tem que ser estável, tem que ser causal. Memória é algo que a gente nem discutiu porque sistemas com memória são os únicos sistemas que a gente precisa dessa matemática toda para estudar. Sistemas sem memórias, pessoal, são, por exemplo, um circuito com fontes e resistores. Não tem nenhum componente reativo. Isso vocês já viram lá atrás, a solução deles é trivial, a gente simplesmente usa a álgebra. E a gente nem escreve que as correntes e tensões são uma função no tempo. Elas são constantes, o sistema não é sem memória, não tem nenhuma dinâmica acontecendo ali, são sistemas estáticos.
Então a gente assumiu desde o princípio que a gente ia trabalhar com sistemas sempre com memória. Agora o que acontece? Vocês viram, pessoal, desculpa aqui que eu acabei esquecendo de colocar meu celular silencioso. Vocês viram, pessoal, na última aula, mais especificamente, que aquelas soluções de filtragem que nós sintetizamos davam sistemas, às vezes, bastante complicados, né? Sistemas com múltiplos polos, múltiplos zeros, e aí estudar aquilo deu para ver que não ia ser algo tão trivial. Na prática, pessoal, a situação acaba sendo bem mais simples. Por quê? Na prática, todos os sistemas que a gente vai trabalhar são reais. Os sinais são reais e os sistemas são reais. Quando eu faço essa restrição de que os sistemas são reais, e é uma restrição também, de novo, de ordem prática, a gente tem duas situações. Em relação à presença de polos no sistema, o polo ele pode ser um polo real, e aí o polo real ele vai ser representado por um sistema de primeira ordem, vai ser algo bastante simples, que a gente vai ver na aula de hoje, que são sistemas de primeira ordem. E se eu tenho dois polos, aí eu já tenho três situações que pode acontecer. Eu posso ter três polos reais e distintos. Desculpa, se eu tenho dois polos, eu estou falando três, não sei porquê. Tenho dois polos, eu tenho três situações. Eu posso ter dois polos reais e distintos. Eu posso ter dois polos reais e iguais. E eu posso ter dois polos complexos conjugados. Se eu tenho um polo complexo, o conjugado dele obrigatoriamente aparece. Porque se eu não tenho o par conjugado, o sistema ele não tem como ser real. O sistema acaba ficando complexo. E, de novo, isso não acontece na prática. Na prática, os nossos sinais são reais e os nossos sistemas também são reais. De maneira que, por exemplo, a gente fez várias soluções lá, por exemplo, um filtro elíptico de ordem 6. Pessoal, vocês vão ver que é muito mais fácil analisar o filtro elíptico de ordem 6 trabalhando ele como três sistemas de segunda ordem. O filtro elíptico de ordem 6, ele tem três pares de polos complexos conjugados. Todos os filtros, né, se cabe um número par dentro deles, ele vai ter um par de polo complexo conjugado. Ou seja, se o filtro é de ordem 1, não tem o que fazer. Ele tem só um polo e esse polo vai ser real, tem que ser real. Se o filtro for de ordem 2, ele tem um par de polos complexos conjugados. Se o filtro for de ordem 3, ele tem um par de polos complexos conjugados e um polo real. O filtro tem ordem 4, ele tem dois pares de polos complexos conjugados. Então, em filtragem, a gente sempre tem os polos, quando aparecem múltiplo, eles são complexos conjugados. Mas isso é uma especificidade de filtragem. Vocês vão ver no próximo semestre em controle que em sistemas de controle é comum também encontrar as outras situações. Quando o sistema é sobreamortecido, que ele tem dois polos reais e distintos, ou quando o sistema é criticamente amortecido, quando ele tem dois polos reais e iguais. Mas a nossa experiência aqui no decorrer dessa disciplina não foi essa. Ou ele tem um polo real, ou ele tem um par de polos complexos conjugados. Esse é onde a gente trabalhou mais, mas, de novo, não são as únicas situações. Então, assim, dentro dos filtros que a gente estudou, a situação vai ser sempre bastante simples. A ordem é par? A ordem é par. Se a ordem é par, ele vai ter lá um conjunto de pares de polos complexos conjugados. Um filtro de ordem 6. Eles são três pares de polos complexos conjugados. Eu posso olhar aquele filtro como três sistemas de ordem 2 que eu preciso associar em série, associar em cascata, e vai ter aquele funcionamento. Essa ideia é essencial para que vocês consigam dar o pulo, né, de uma função de transferência completamente escabrosa, lá, um H de S enorme, para
fatores de HDS bem mais simples que a gente associa a um circuito, associa a função de transferência de um circuito simples. Então essa decomposição é interessante. Então, obviamente que para a segunda ordem é o assunto da aula que vem. Na aula de hoje a gente vai estar olhando o que seria aquele último polo de um filtro de ordem ímpar. Por exemplo, um filtro de ordem 1, 3 ou 5, dentro daqueles que a gente fez na aula passada. De novo, se é 1, obrigatoriamente é um polo real, né? Não tem como ser complexo, porque falta o conjugado. Se é a ordem 3, a ordem 3 tem um par de polos complexos conjugados, mas ainda tem um polo real. A ordem 5 a mesma coisa, tem 2 pares de polos complexos conjugados e um polo real. Então hoje a gente vai estudar de maneira mais a fundo quais são essas propriedades desse polo real. O que ter um polo real implica no sistema, independente de qual seja o polo real, qual seja o valor dele, se ele está na origem, se ele está numa frequência positiva, se ele está numa frequência negativa. A gente vai ver hoje o que isso representa para nós em termos das características da função de transferência, da resposta impulsiva e da resposta em frequência do sistema. Então vamos começar aqui, deixa eu iniciar a apresentação. Aqui tem todo esse preâmbulo, que eu discuti com vocês sobre os sistemas de primeira ordem. Aqui é algo que eu também já discuti com vocês. Uma EDO de primeira ordem, de uma forma geral, eu posso escrever ela nesse formato. Aqui eu tenho uma EDO de primeira ordem de um sistema fisicamente realizável. O que isso quer dizer? Quer dizer que a derivada à direita da igualdade é de ordem inferior à derivada da esquerda da igualdade. Essa EDO é uma EDO de primeira ordem. Afinal de contas, a gente está falando de sistemas de primeira ordem. Mas a derivada de primeira ordem está só aqui no y. O x só aparece uma derivada de ordem 0. Isso diz para mim que esse sistema ele é fisicamente realizável. Quando eu tenho que aqui à direita da igualdade a derivada é de mesma ordem que a esquerda, ou até às vezes ordem superior, não quer dizer que aquele cálculo é inútil nem nada. Só que eu estou trabalhando com um modelo que, pelo menos em termos de circuitos, não é um modelo fisicamente realizável. Aqui, pessoal, a gente tem a constante de decaimento A, que está parametrizando essa EDO. Então, a constante de decaimento A, nós estamos assumindo que A é um valor estritamente positivo, e posso substituir x pelo impulso unitário, de maneira que y seja a resposta ao impulso. Isso não é algo simples de fazer, na solução da EDO, fica bastante complicado, fica bastante esotérico a solução da EDO com o impulso. É muito mais fácil trabalhar com a EDO como um degrau. Então eu substituo o degrau, isso foi uma abordagem que a gente já teve na aula passada, o degrau em uma aula anterior, e a saída se torna a resposta ao degrau. Então, por exemplo, quando o tempo é menor que 0, a entrada vai ser 0, porque o degrau é 0 para um t menor que 0, e como eu estou falando que o sistema parte do repouso, que o valor inicial da saída é 0, isso implica para mim a solução causal, eu vou ter o seguinte. Aqui eu defini então uma função simbólica, y de t. Aqui já fica definido tanto y quanto t, ambos reais. Defini o meu a como uma variável simbólica positivo. E falei, a derivada de y mais a vezes y é igual a 0, porque é igual a b vezes x. X vai ser 0, vai dar 0. A condição inicial é 0. Pedi, resolve para mim, dá o resultado
da EDO com essas condições e armazena em S. Eu vou, ó, S deu 0. S é a resposta ao degrau. H é a resposta impulsiva. A derivada da resposta ao degrau é a resposta impulsiva. Bem, a derivada de 0 dá 0. Então, a gente chega nesse resultado aqui. Isso já foi apresentado antes. Para um tempo maior que 0, x que vai ser um degrau, bem, o degrau agora é igual a 1, para um tempo maior ou igual a 0. Mas a condição inicial aqui ainda é 0. Então, eu refiz todos os cálculos, só que repare que agora, ó, eu falei, ó, EDO, agora dá B. Então, também tive que definir uma outra variável simbólica B aqui, que também vai ser real, só que ela pode ser positiva ou negativa. A condição inicial ainda é 0. E agora eu falei para ele, falou, agora resolve esse EDO. E ele resolveu o EDO para mim, falou, ó, essa é a resposta ao degrau. E aí, a hora que eu faço a derivada disso, ele me dá a resposta ao impulso. Então, aqui eu tenho S de T, aqui eu tenho o H de T. Então, e o H de T deu aquele exponencial que a gente já esperava. Como o sistema possui resposta impulsiva 0, à esquerda de 0, e diferente de 0, à direita de 0, é muito simples escrever que a resposta impulsiva do sistema, então, é B, expoente de menos AT, U de T. Essa é a resposta impulsiva. A solução da homogênea, pessoal, ou seja, a solução da EDO, desconsiderando o que está à direita da igualdade, repare, ela tem o mesmo formato da homogênea, ele tem o mesmo formato da resposta impulsiva, desculpem, mas não é igual. Se eu peço para ele resolver a EDO, e aqui eu coloquei a EDO homogênea, repare, pedi para ele resolver sem colocar nenhuma condição inicial, ou seja, vai ficar o coeficiente a determinar da homogênea. A gente percebe, ó, a solução homogênea é 0, à esquerda de 0, igual ao H de T, e ele vai ser uma constante C1 a determinar vezes expoente de menos AT para T maior ou igual a 0. De novo, igualzinho o H de T, exceto pela constante, né? Aqui eu sei que de fato essa constante é o B, que aparece na EDO. Aqui essa constante é uma constante qualquer. Por quê? Porque eu não resolvi o sistema aplicando nenhuma solução. Eu obtive apenas a solução da homogênea. Mas repare que a solução da homogênea sempre tem o mesmo formato da resposta impulsiva. Algumas situações elas são iguais? Sim, algumas situações elas são iguais, mas isso não é necessário, né? Mas elas têm o mesmo formato. Com a resposta impulsiva dada, pessoal, nós podemos obter a saída a partir de qualquer entrada, x de t, através da integral de convolução, que para o nosso sisteminha aqui, com essa resposta impulsiva que a gente determinou ali em cima, vai dar a solução dessa integral. A solução dessa integral, pessoal, a gente fez algumas, né? Vocês sabem que não é algo trivial, principalmente dependendo do sinal x. Se x for um degrau, se x for um degrau, isso daqui fica bastante simples. Mas se x for um cosseno já, puxa, aí fica complicado, porque eu vou ter a integração de uma exponente vezes uma senoide, isso daí dá uma integração por partes, uma integração por partes que o integrando se repete. Existe uma sequência de passos lá do cálculo que vocês têm que ir atrás para resolver a convolução. Então a ideia da integral de convolução em si não é uma ideia complicada. É que os cálculos envolvidos, às vezes, eles ficam um pouco infelizes. Por isso que a gente faz a representação como uma função de transferência. Porque, de novo, se eu tenho que a resposta impulsiva é dada pela exponente, se eu resolvo a transformada de Laplace, e aqui eu estou fazendo a transformada bilateral de Laplace, ou
seja, integração de menos infinito a mais infinito, foi a que vocês aprenderam lá em MMA. Bom, conforme a gente vai resolvendo, né, h de t, expoente de menos st. Aí o h eu substituí aqui pelo que ele vale. Beleza. A hora que eu substituo aqui, várias coisas acontecem. Primeira coisa, b é uma constante, foi para fora. U de t é zero, de menos infinito até zero. Então ele vai zerar todo integrando nesse intervalo. Então posso integrar somente de zero até infinito do que sobrou. E o que sobrou é expoente de menos at vezes expoente de menos st. Isso, na propriedade da exponenciação, é tanto, reparem que é menos at e menos st. Então reparem, tanto menos quanto t ficou em evidência. Eu deixei o s mais a distribuído dentro. Então acaba ficando essa integral. E a solução dessa integral, pessoal, é relativamente simples. Eu tenho que a função de transferência dá o b, ficou lá para fora, sobre s mais a, só que isso só é verdade se a parte real de s for maior que menos a. Porque, de novo, eu estou integrando um exponente num intervalo infinito. Essa integral só converge se o exponente for um decaimento. Se for um crescimento exponencial, integrando até o infinito, diverge, dá infinito. Eu preciso garantir que isso seja um decaimento exponencial, ou seja, a parte real desse s mais a tem que ser maior que zero, porque é expoente de menos s mais a vezes t. Ou seja, eu preciso só garantir que s mais a seja sempre positivo para garantir que essa integração convirja. E é daqui que vem, a parte real de s é maior do que menos a. Então, a transformada bilateral de Laplace, ela vem sempre com a função racional, né? Um polinômio em s no numerador e um outro no denominador. Nesse caso aqui bem simples, porque é um sistema de ordem 1, eu só tenho um polinômio no denominador e no numerador, como ele é fisicamente realizável, o numerador é de ordem 0, ou seja, uma constante, b aqui, a determinar. É importante lembrar, pessoal, que alternativamente eu poderia usar a transformada unilateral de Laplace. Trabalhando com a transformada unilateral de Laplace, pessoal, a diferença é que esse U de t cai fora, repara. Na transformada unilateral não preciso colocar aquele U de t. Ele já fica subentendido na própria estrutura da transformada de Laplace. Por quê? A integração, ao invés de menos infinito até mais infinito, é de zero até infinito. Vai chegar no mesmo resultado. Tanto que é o que eu obtenho quando eu faço a transformada de Laplace aqui no MATLAB, né? H de S é B sobre S mais A. Pessoal, aqui eu trouxe uma representação gráfica que a gente já viu na aula anterior, mas aqui ela está bem mais detalhada, porque eu trouxe aqui a magnitude de H de S no plano S. Para eu poder fazer isso, pessoal, precisei jogar valores tanto para B quanto para A. Por simplicidade, pessoal, assumi que A e B são iguais a 1. Então aqui eu tenho a magnitude de H de S e aqui eu tenho a magnitude de 1 sobre S mais 1. Então reparem, a magnitude de 1 sobre S mais 1, deixa eu abrir a figura aqui fora. Aqui, a linha tracejada, pessoal, indica a divisão das regiões de convergência, porque, reparem, olhando em sigma, olhando aqui na parte real de S, opa, isso aqui às vezes é contraintuitivo, como que vai ser feito?
Isso. Então aqui eu tenho a magnitude de H de S e aqui eu tenho a parte real de S, que é sigma. Então reparem, quando o sigma é menos 1, que é o valor do polo real, eu tenho que a magnitude cresce, né? Ela se aproxima de infinito. Nesse ponto, pessoal, reparem que eu coloquei um tracejado vermelho, porque o que acontece? Aqui eu tenho duas regiões de convergência. Eu tenho a região de convergência, né, à esquerda do polo, que representa a solução não causal, que não é o que a gente quer, né? Isso aqui é a parte real de S menor do que menos 1. E aqui eu tenho a parte real de S maior do que menos 1, que é a região de convergência à direita do polo. Esse cara aqui representa a região de convergência causal desse sistema. Esse é o pedaço que representa de fato alguma coisa para mim, porque esse meu sistema é causal. Então, aqui, em termos da transformada de Laplace do sistema que eu estou analisando, que era aquele decaimento exponencial que era causal, isso aqui não representa nada. O que está à esquerda dessa linha tracejada não tem significado físico. Na verdade, o que está em cima da linha tracejada não tem significado físico. É só que o que está à direita, porque são esses os valores de S que atendem a região de convergência da transformada de Laplace. Mas reparem que próximo ao polo, né, eu tenho uma mudança. Normalmente é um valor fixo. A magnitude, mas tem uma mudança. Aqui embaixo, pessoal, eu fiz a fase. De novo, deixa eu abrir aqui a figura para ficar mais simples de manipular. Então aqui eu tenho o eixo na parte real de S, aqui o eixo na parte imaginária de S, ou seja, aqui é frequência, aqui é o decaimento exponencial. Reparem que à esquerda, aqui eu girei o gráfico porque fica mais fácil de ver aqui, ó. Mas aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho o menos 1 da parte real e aqui eu estou indo para o menos infinito, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. E aqui eu estou indo para o mais infinito, 0 e 1. Então aqui eu girei o gráfico, então o que acontece? Agora à minha esquerda eu tenho a região de convergência desse sistema de fato, ou seja, aqui eu tenho a fase da minha função de transferência. Enquanto aqui à direita, do sistema não causal, eu tenho a fase da função de transferência do outro sistema, que não é esse. E em cima da linha tracejada, eu tenho a divisão entre as regiões de convergência, que não pertence a nenhuma. Reparem, pessoal, como eu tenho um comportamento. Ó, eu tenho uma região de uma fase bem comportada para o sistema causal. Ó. Repare, ele é uma superfície aí contínua. Enquanto, para a solução do sistema não causal, eu tenho uma descontinuidade de fase. Eu tenho, essencialmente, duas superfícies. E existe uma descontinuidade na origem. Então aqui tem o gráfico de fase para a região de convergência. O que acontece? Se o sistema é linear, invariante no tempo, analógico, causal, estável, eu garanto que essa resposta possui transformada de Fourier. De novo, é simples obter esse resultado, é só aplicar a resposta impulsiva ali dentro da transformada de Fourier, a gente chega no resultado tranquilamente, com a clara restrição de que esse A tem que ser positivo,
que foi algo que eu já falei lá no início, o A era positivo, quando a gente ainda estava trabalhando com a EDO. A EDO foi resolvida para um A positivo. Só deixa eu chegar aqui no lugar correto. Aqui eu fiz a transformada de Fourier. Ele escreve as coisas aqui um pouquinho diferente, né, do que a gente está acostumado, porque aqui ele está trabalhando com frequência em Hertz. Pessoal, só um minuto aqui que está tendo um barulho de batida aqui dentro do B1. Só um pouquinho. Pessoal, vocês estão aí? Estou aqui, professor. A minha rede chegou a cair? Não. É que tinha um estabilizador de linha aqui chaveando e eu achei que fosse alguma oscilação de rede. Eu também vi que praticamente todos os estabilizadores aqui estavam ligados, não tem ninguém usando o laboratório. Estava só ligado para fazer barulho. Mas beleza. Então, pessoal, deixa eu... Aqui vale a pena fazer uma correção. Fiz besteira aqui, pedi para ele rodar tudo, vai demorar um pouco. Aqui ele jogou um 2π, porque ele estava trabalhando com a transformada de Fourier para frequência em Hertz. Isso. Deixou. Agora ele está fazendo dentro do que estava esperado ali. É que eu estava trabalhando com isso agora há pouco e o MATLAB sempre lembra qual que é a última configuração. Então, mesmo se eu abrir e fechar, ele guarda a preferência. O ideal é sempre que mexer, resetar de volta no final do script para evitar certos embaraços. Deixa eu rodar só essa seção de novo. Certo, beleza. Então aqui a transformada de Fourier é exatamente como indica os cálculos aqui em cima. H de ômega é B sobre A mais J ômega. O MATLAB usa I, e para ômega ele usa W, mas tá fácil a leitura. Mais uma vez, para poder plotar a resposta em frequência, eu tenho que dar valores. Eu não vou conseguir plotar isso daqui com A e B simbólico, né? Eu preciso dar valores.
porque o ômega ele sabe que é o que ele vai variar, né? Mas eu preciso dar valores. Aqui, mais uma vez, por simplicidade, considerei que A e B são iguais a 1. Fazendo isso, nós temos um gráfico aqui que, na verdade, é uma aproximação do gráfico da figura anterior. Então, aqui eu tenho a função de transferência do polo na origem. Então, repare, né? Quando no valor para sigma menos 1 e ômega igual a 0, eu tenho um ponto aqui que vai para infinito. Se eu olhar aqui, obviamente aqui eu fiz um corte, ó, eu tenho um valor ali onde a magnitude cresce para infinito. Está aparecendo um vulcãozinho muito simplório, mas é por causa das dimensões, das limitações dos eixos que eu coloquei no gráfico. E aqui, pessoal, a linha cheia vermelha é a função de transferência para a parte real de S igual a 0, ou seja, exatamente aqui em cima é onde eu tenho a transformada de Fourier. Então, de novo, a superfície toda é a magnitude da transformada de Laplace. Essa linha, esse corte que eu tenho na superfície, em vermelho, é a magnitude da transformada de Fourier. Então, a gente percebe de onde vem aquela diferença nos valores do ganho. Então, o polo, ele faz a magnitude da função de transferência crescer para infinito. Se esse polo está nas proximidades do eixo J-ômega, onde eu tiro a transformada de Fourier, né, da minha resposta em frequência, o que acontece? Eu fico com uma região, né, de ganho. Aqui uma magnitude mais alta e fora isso uma magnitude mais baixa. Aqui não dá para ver como que as coisas se aproximam assintoticamente de 0, porque para ficar com um gráfico numa escala boa, eu precisei deixar fazer ele de menos 2 a 2 na frequência e de menos 3 a 1 no decaimento exponencial. Mas essa curva ela se aproxima de 0, né, propagando aí na superfície. Então aqui eu tenho a magnitude e aqui eu tenho a fase. Então percebam como a situação da fase é bem tranquila, porque a fase aqui está justamente na parte contínua da função de transferência, né, no eixo J-ômega, que está, né, à direita de parte real de S menos 1. Então eu tenho a curva da fase aqui, de novo, é um corte da fase na função de transferência. Obviamente que a gente não plota esses gráficos sempre nesse formato, né, como um corte da magnitude ou da fase da função de transferência em 3D. A gente representa eles num gráfico 2D mesmo, porque eu posso simplificar a magnitude, como módulo de B sobre ômega ao quadrado mais A ao quadrado, tirando a raiz quadrada. Eu posso falar da fase, a fase aqui ele indicou como arco tangente. O atraso de fase, também indicado como um arco tangente. E o atraso de grupo, onde ele faz as contas aí da derivada do arco tangente e chega num resultado, num formato que a gente reconhece bem das tabelas de transformadas de Fourier que vocês já viram. Magnitude, fase, o atraso de fase eu sei que é novo, e o atraso de grupo aqui, que eu tenho certeza que ninguém lembra de como que faz a derivada de um arco tangente, mas o toolbox simbólico calculou aí para nós. Todos esses caras, eu substituí o A e o B por 1 para plotar. Então eu consigo plotar o que vocês viram bem nas últimas aulas. O gráfico de magnitude, reparem aqui que o eixo X de frequências está linear, frequências positivas e negativas. A magnitude está
em unidades puras também, número puro. Então está indo aqui de 0 até 1. A fase em unidades de π radiano, então reparem que a fase começa aproximadamente em mais meio π radiano e termina em menos meio π radiano. O atraso de grupo e o atraso de fase. Nós discutimos em aula anterior que os sistemas são reais, a gente percebe, a magnitude é par, a fase é uma função ímpar, o atraso de fase e o atraso de grupo são funções pares. Então, no diagrama de Bode, a primeira coisa que a gente faz a gente só vai olhar para as frequências positivas. Vai descartar as frequências negativas, que elas estão trazendo a mesma informação. A gente já sabe que a transformada de Fourier possui simetria conjugada. E a gente também troca o eixo x por uma escala logarítmica. Então, aqui, ao invés de gastar a largura do gráfico inteiro, que eu fiz aqui, para olhar uma escalinha mequetrefe de menos 10 até 10 radianos por segundo, a escala logarítmica me permite usar no mesmo espaço uma visualização adequada de 10 a menos 2, ou seja, 0,01 radianos por segundo, até 10 ao quadrado, que é 100 radianos por segundo. Fazendo isso com 1000 pontos. Fazendo isso, e aqui eu já calculei direto, não usei mais o toolbox simbólico, então são os coeficientes do numerador, que eram 1, e do denominador, todo mundo era 1. Aqui eu calculei a resposta em frequência utilizando o Frex, e ele calcula rapidamente para mim o que foi dado nos cortes ali em cima, como aqui a magnitude, a fase, o atraso de fase e o atraso de grupo. Por hora, pessoal, nós vamos analisar só magnitude de fase, que é mais simples. Pessoal, a gente percebe que o sistema, de novo, voltando lá em cima, o sistema, a gente vai trabalhar com a transformada de Laplace dele. O sistema é B sobre S mais A. Só que o B a gente fez igual a 1 e o A também. Então, o sistema que a gente está representando aqui, na verdade, é 1 sobre S mais 1. E 1 sobre S mais 1, pessoal, ele possui um polo. O polo dele é em menos 1. Frequência 0, mais exponente em menos 1. Pelo polo está em cima de uma frequência, pelo polo está em menos 1 no plano S, (10 elevado a 0, que é exatamente igual a 1 radiano por segundo, é a posição do meu polo, é a posição dele na frequência, de 1 radiano por segundo. Para frequências que vão se aproximando de 0, a magnitude é aproximadamente plana. Na frequência exatamente igual a 0, nós já vimos que a função de transferência ficava 1 dividido por 2. Desculpa, 1 dividido por raiz de 2, que vai ser metade da potência ou 70% da amplitude, que é o ganho aqui do cruzamento em menos 3 dB. Deixa eu abrir a figura maior aqui para ficar mais fácil de visualizar isso. Aqui agora tem uma escala de 0, menos 5, e aqui menos 3 dB no cruzamento ali. E depois desse joelho aqui, pessoal, a gente percebe que ele cai praticamente que linear. Aqui em 10 radianos por segundo, ele está em um pouquinho à esquerda do ponto, mas perceba, ele está um pouquinho abaixo de 10, ficou um pouquinho abaixo de 20. Era para ser 10 e menos 20 decibéis. E aqui embaixo
no final do gráfico, a gente percebe que ele está chegando em 100 radianos por segundo e menos 40. Então, o que acontece? Quando eu coloco um polo no meu sistema, qual é o efeito, né, da resposta em frequência? Deixa eu limpar os pontinhos aí que eles estão um pouquinho na frente. Isso. Ele vem com um ganho de 0 dB, patamar plano, até a frequência do polo, aproximadamente. Depois disso, ele vai cair linearmente, por cima de uma outra assíntota, com inclinação menos 20 decibéis por década. Ou seja, cada polo que tem no meu sistema, ele representa uma queda na resposta em frequência de menos 20 decibéis a cada década. É daqui que vem, pessoal, aquela questão da gente precisar de uma alta ordem para um filtro quando a gente precisa fazer ele cair muito ou precisa fazer ele cair muito rápido. Por quê? De novo, a ordem é igual ao número de polos e cada polo ele tem uma contribuição. Um polo faz a resposta em frequência cair 20 decibéis por década. Preciso que caia mais rápido que isso para atender, eu vou precisar de mais polos, né? Vou precisar garantir que eu tenha essa queda mais abrupta. Obviamente que sempre na frequência eu tenho aqui uma queda de 3 dB. Em termos da fase, a fase aqui, pessoal, o gráfico de fase está numa escala em múltiplos de π radiano. Então, reparem, exatamente na frequência do polo, no ponto central ali, 0, ele está em aproximadamente 0,25 π radianos. Ou seja, aqui se eu plotasse isso daqui numa escala um pouco mais feliz, eu ia ver que aqui eu tenho 0, aqui embaixo eu tenho menos π sobre 2, né, porque é menos 0,5 vezes π radiano. E aqui no meio eu teria π, menos π sobre 4. Então, exatamente na frequência do polo, eu estou na metade da excursão da fase, porque a fase começa em 0 e o polo ele insere para mim um atraso de 90 graus. Só que esse atraso ele está centrado, ele está distribuído em torno da frequência do polo. Então, polo em 1, não, beleza, o polo é em 1, quer dizer que exatamente em 1, do deslocamento de 0 até menos 90 graus, ele fez metade, ele fez 45 graus. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque todas aquelas curvas que nós vimos na aula passada, das respostas dos filtros, né, Butterworth, Chebyshev, elíptico e tudo mais, aquilo, pessoal, é construído através de sobreposição de curvas simples assim. Então aqui eu tenho um sistema de primeira ordem. Então se eu faço, por exemplo, um Butterworth de ordem 3, eu vou ter uma curva do sistema de segunda ordem, que a gente vai ver na próxima aula, que vai representar a resposta em magnitude e a resposta em fase. Só que somado a isso eu tenho uma outra curva, que é do terceiro polo, que obrigatoriamente é um polo real. E, exceto pela posição, pessoal, da frequência, a curva é exatamente essa. Porque um sistema de primeira ordem ele não tem muito para onde correr. Ele tem um polo e só. A única coisa que muda é a posição do polo. Então ele é um patamar plano, né, à esquerda da frequência de corte. Na frequência de corte cai 3 dB e à direita da frequência de corte ele continua caindo indefinidamente 20 decibéis por década. E cada polo representa uma fase de menos 90 graus, um deslocamento de fase. E esse deslocamento está centrado no polo. Quando eu combino vários sistemas com vários polos, pares de polos, inclusive zeros,
O que eu vejo no final, em termos de resposta em frequência, aqui eu tenho atraso de fase, aqui eu tenho atraso de grupo, é a soma, é a contribuição de cada um dos polos ou pares de polos do sistema para obter a resposta em frequência final. Essa é uma das grandes vantagens, né, a sacada do diagrama de Bode. Então, o diagrama de Bode ele tem uma escala no eixo x que é logarítmica, a gente já discutiu a necessidade disso. Mas exatamente por que trabalhar com a magnitude em dB? Pessoal, lembra, quando eu multiplico dois números complexos, se eu olho parte real e parte imaginária, a coisa fica bastante complicada. Mas se eu decomponho ele de maneira polar e falo de magnitude e fase, a coisa fica bastante simples. A multiplicação de dois números complexos dá a multiplicação das magnitudes e a soma das fases. Então, uma multiplicação e uma soma. Beleza. Só que aí que está, propriedade do logaritmo. Quando eu estou representando um valor em decibéis, é uma escala logarítmica. Eu uso o log para calcular o dB. Então, o que era antes uma multiplicação, agora vira uma soma. E aqui fica a grande sacada, então, do diagrama de Bode, com a escala em dB, com a magnitude em decibéis, com a escala do eixo x logarítmica e tudo mais. Para que eu possa, inclusive até projetar de certa forma um filtro, já foi feito assim no passado, antes das ferramentas computacionais, eu simplesmente preciso sobrepor e vai ser uma soma, por exemplo. Eu tenho esse sistema de primeira ordem e eu vou combinar ele com outro sistema de segunda ordem porque eu quero fazer um Butterworth de ordem 3. Qual que é o resultado? O resultado vai ser simplesmente somar as magnitudes em dB, é só somar os dois gráficos, né? Botar um por cima do outro, e a soma das fases. Então tudo vira uma soma, ou seja, a gente leva um nível de teoria cada vez mais alto, mas para manter o trabalho algébrico o mais simples possível. No caso, a gente está com o que existe o argumento de que a operação aritmética mais simples é a soma, né? E o que acontece é que essa magnitude em dB e essa fase em radiano, você simplesmente soma com os mais diferentes componentes. E se eu tiver dois polos reais e quiser tratar eles separadamente, perfeito. Você tem essa curva aqui, numa certa frequência. Você vai ter um outro par de curvas dessa, igual, só que eles vão estar em torno de uma outra frequência e é só somar os dois. Então a gente percebe que cada vez que eu adiciono um polo, eu adiciono uma rampa adicional de menos 20 decibéis por década. Ou seja, se eu tenho um sistema de ordem 2, no final, para uma frequência alta, o meu filtro necessariamente está caindo 40 decibéis por década. Isso, pessoal, não quer dizer que ele vai funcionar assim na transição. De novo, isso é o comportamento assintótico. É quando eu já estou um pouquinho longe da frequência de corte. Porque repare, aqui na frequência de corte, ele ainda está aqui no joelho da curva, sabe? Trocando de uma assíntota 0 para uma assíntota de menos 20 decibéis por década. A mesma coisa a fase. Cada polo atrasa a fase em 90 graus. Se eu tenho dois polos, a fase vai atrasar 180 graus. Mas, de novo, isso está distribuído em volta da frequência do polo. Não é instantâneo, não é super localizado. Obviamente, pessoal, desculpem, que somar ponto a ponto essas curvas é complicado. Mas antigamente a gente também não fazia isso, a gente aproximava essas curvas. Então, esse polo a gente considerava, não, ele era 0 dB, de 0 até a frequência do polo. Ou seja, esse erro aqui, essa diferença de 3 dB, a gente descartava. O que por si só já mostra como essa aproximação era grosseira, porque a gente sabe que 3 dB não é nunca algo que a gente pode ignorar. 3 dB é sempre metade da potência, ou seja, a minha aproximação de cara, perto das frequências dos polos,
já estava errando por metade da potência, um erro substancial, né? Tá errando aí por quase 30% da amplitude. E a mesma coisa a fase. A fase era um pouquinho mais complicada. Exatamente na frequência do polo, a gente sabe fazer exatamente menos 45 graus. Beleza. Só que a gente falava para uma frequência muito menor que a do polo, e esse muito menor ela falava, era menor do que 10 vezes menor. Ou seja, a esquerda de 10 elevado a menos 1 aqui, a gente já assumia que a fase era zero. E a gente percebe que ela não é zero, né? Ela está distintamente diferente de zero ali. Isso aqui está dando 0,03 de π radianos. Isso aqui está dando aproximadamente uns 10 graus. E a gente zerava todo esse trecho aqui. E aí depois, para uma frequência muito maior do que a frequência do polo, a frequência do polo aqui é 1, então a frequência muito maior seria pelo menos 10 vezes maior, ou seja, a partir de 10, onde ele está dando aqui menos 0,47, arredondando, π radianos, isso daqui está lá na vizinhança dos 80 graus, acho que uns 78, 79 graus, aqui ele já foi, realmente já está em 90, ou seja, a gente matava essas caudinhas aqui e esse meio a gente interpolava linear, ou seja, ao invés dessa curva, que é chamada curva sigmoide, é uma curva típica da função arco-tangente, a gente tinha 3 segmentos de reta. Ele vinha de 0 até uma frequência 10 vezes menor, aí matava aqui. Aí daqui até a frequência 10 vezes maior, ele caía linearmente. A vantagem dele cair linearmente é que ele acertava exatamente aqui no meio, mas reparem, ele começava com uma fase muito alta, aí depois ele ficava muito baixa, aí ele acertava, aí ele ficava muito alto de novo, e lá no finalzinho ele ficava muito baixo. E depois ele zerava, né, matando esse outro final, matava em menos 90. Então isso vocês encontram na literatura do Oppenheim, por exemplo, era a aproximação assintótica do diagrama de Bode. Vocês encontram isso em vídeos do YouTube, se vocês quiserem. No passado, pessoal, num passado obscuro, eu cobrava isso de vocês, sabe? Eu imprimia esses gráficos monolog aqui e vocês tinham que fazer isso à mão. Era assim, era um verdadeiro inferno para todos os envolvidos, era bastante trabalhoso. De 2018 para cá, eu me convenci que esse tipo de atividade realmente está no domínio das ferramentas computacionais, porque para obter um diagrama de Bode, pessoal, a gente não precisa nem de uma ferramenta como o MATLAB. Não sei se vocês conhecem o site da Wolfram Alpha, mas o site da Wolfram Alpha calcula um diagrama de Bode perfeito para vocês, para um sistema de qualquer ordem, usando o JavaScript. Então, assim, chegou um momento onde você já pode fazer isso em JavaScript na tela do seu celular, começa a ficar muito questionável o investimento de tempo para eu desenvolver com vocês a habilidade de fazer isso de maneira super aproximada, uma aproximação razoavelmente grosseira, com lápis e papel, né? Não era algo que começou a fazer muito sentido para mim. Na verdade, quando eu fiz minha graduação, né, entre 2004 e 2008, já não era algo que fazia sentido na época, mas não tem por que a gente perpetuar essas práticas e é por isso que a gente tem migrado, agora ainda com mais ímpeto para isso, que a gente tem o MATLAB, para utilização das ferramentas computacionais. Pessoal, por que isso é tão importante? De novo, essa capacidade de visualizar o diagrama de Bode e saber, não, mas por que a magnitude está caindo aqui? Não, porque eu tenho um polo nessa frequência. E o polo nessa frequência vai fazer a magnitude cair nessa faixa de valores. E a fase? Tudo isso, pessoal, essas curvas aqui que a gente vai trabalhar, elas estão relacionadas com aquelas projeções, com aqueles cortes, melhor dizendo,
na superfície. Então, por exemplo, o meu polo não está em -1, meu polo está em -2. Então ele vai ficar mais distante. Sim, ele vai ficar mais distante. Só que conforme ele fica mais distante do eixo J-ômega, o patamar máximo aqui, ele acaba ficando mais plano. E é por isso que a gente diz que o corte, ao invés agora de eu ter essa sensação nítida de que as coisas começam a cair aqui na vizinhança da frequência 1, se eu jogo esse cara mais para trás, a gente vai perceber que o joelho da queda foi para a vizinhança da frequência 2. Então, essas curvas aqui, pessoal, estão relacionadas com esses cortes na resposta em fase e na resposta em magnitude da função de transferência. Existe uma estreita relação. Então, quando eu coloco um polo, a função de transferência vai para infinito. Se eu coloco um zero, ou se eu coloco um zero, a magnitude cai para zero. Eu vou ter um vale. Aqui eu tenho picos, os zeros vão me criar vales. E tudo isso, pessoal, a hora que eu avalio em cima do eixo J-ômega, vai me trazendo diferentes valores para a resposta em magnitude e para a resposta em fase. Então entender isso, de onde vem, é de fundamental importância. Porque o cálculo dos gráficos é algo que a gente já tem como garantido, né? A gente vai usar as ferramentas computacionais. Eu chequei isso com os professores que trabalham depois de mim, né? Que essa disciplina é pré-requisito. Por exemplo, no caso do André. O André não trabalhava com isso, não mexia com diagrama de Bode feito à mão. O professor Leandro Brolin, que vai ser o professor de controle 1 de vocês, ele também falava, não, Osmar, eu não uso porque o professor Brolin é usuário do Scilab, né, que era o que usavam onde ele fez graduação. Também de certa forma, não deixa de ser um clone gratuito do MATLAB. Não é um clone tão fiel quanto o Octave, mas ainda quase tudo igual. Ele falava, não, o diagrama de Bode lá para os projetos de controle eu faço no Scilab, a gente não faz na mão, não. Então, cada vez mais ímpeto aí para abandonar certas práticas antigas que realmente não fazem muito sentido já 20 anos adentro do século XX. Pessoal, basicamente é isso que eu queria apresentar como conteúdo para vocês, né? Essa visão mais específica das propriedades, né? E de todas as representações, de todos os funcionamentos que a gente já discutiu, mas para o caso específico para um sistema de primeira ordem. No caso, o sistema de primeira ordem realizável, então, um sistema com um único polo e nenhum zero. Na próxima aula que a gente vai ver sistemas de segunda ordem, aí mesmo com essa restrição de falar, não, vou fazer só análise do sistema estritamente realizável, beleza. Aí vai aparecer um zero, porque ele tem dois polos. Então, um sistema estritamente realizável com dois polos, ele pode ter nenhum ou ele pode ter um zero. Aí na próxima aula a gente já aproveita e vê a influência dos zeros aí. Obviamente que a gente só vai ver os zeros reais, mas a ideia é só passar um rudimento aí desse entendimento para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Estão online? Ou eu estou online? Professor,